Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Carolino e estou aqui para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica Professor. E o assunto de hoje é muito importante. Papai, mamãe, responsáveis, avós, tios, governo, diretores escolares, equipe pedagógica, o assunto agora é sério. Por que o Brasil tem uma nota tão insuficiente na matemática? O grande problema está nesse cara aqui, ó. O letramento matemático. O que é o letramento matemático? Tá? Então, eu estou agora aqui com vocês falando de um vídeo, de um conteúdo muito importante. Você vai entender, até no final desse vídeo, por que as pessoas não aprendem matemática. Por que as pessoas não aprendem matemática? Por causa do letramento matemático. O nosso país tem um grande problema de letramento no português e no letramento da matemática. Alfabetização é uma coisa. Saber ler, saber escrever é outra coisa. Letramento em português, letramento em matemática é outra coisa. Eu tenho um método de ensino desenvolvido desde 2001 sobre o ensino da matemática. Nosso método, ele consiste em 3 passos. A leitura e a interpretação de texto, tá? A leitura ela é fundamental, você precisa ter o hábito de leitura. Estudar matemática pelos nomes específicos, você dominar o conteúdo ao ponto de ler um nome específico e já saber qual que é o caminho para você resolver, porque vai estar consolidado. E também temos o terceiro passo, que a resposta ela está embutida no enunciado. E isso parte desse pressuposto de letramento matemático. Você concurseiro, você que está se preparando para o Enem, você que está se preparando para o IFMG, você que está aí estudando, tem a sua carreira estudantil, seja qual objetivo você tiver, então isso aqui tem muito a ver com você. Então no letramento matemático, vou pegar também minha outra caneta aqui, tá? Ver se ela está ok. Por quê? Eu quero te falar alguns pontos importantes que as pessoas não aprendem matemática. Em 2014, 2015, tá? Eu fiz um estudo durante 9 meses sobre o desafio dos professores em sala de aula. Os desafios dos professores em sala de aula são gigantes. Eu enumerei 9 desafios dos professores em sala de aula. Já tem vídeo no nosso canal falando desses desafios. Tá? Mas eu vou atualizar esses desafios, porque como ele foi feito antes da pandemia, quando teve a pandemia, nós tivemos uma nova configuração de alunos, uma nova configuração de salas, tá? Então esse convívio do ambiente escolar, né, da sala de aula mudou pós a pandemia, né? Então tem várias discussões sobre isso, mas eu quero falar, nesse estudo que nós fizemos, eu fiz uma pergunta. Qual o problema da matemática no ensino médio? Eu estava junto com essa pesquisa do desafio dos professores, eu estava tentando descobrir por que chega no ensino médio e as pessoas têm tanta dificuldade com a matemática. E aí eu cheguei nesse ponto, tá? Além do letramento matemático, nós temos um outro problema que chama a consolidação do conteúdo. A consolidação do conteúdo matemático, ela é muito importante. Então, o que as pessoas não têm quando elas chegam no ensino médio? Ela passou ali os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e aí veio o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, tá? E aí então veio o ensino médio. E com o novo ensino médio, ampliou-se a carga horária e os alunos passaram a ter 21 conteúdos diferentes. Então, tudo isso gerou essa situação que nós vamos estar falando aqui nesses vídeos, tá? Por que eu estou fazendo essa contextualização toda? Porque para você entender qual é a importância do letramento e qual que é a importância da consolidação. No princípio do letramento matemático, a criança lá dos 4 anos até vou pegar ali 9, 10 anos de idade,
mas nessa grande jornada dos 4, porque tem uma fase dos 4 aos 6, que é a pré-escola, dos 6, tá? Aí ele vai fazer 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, está no 5º ano. E aí o que acontece? Do 11 anos em diante até quase 15 anos, ele está no ensino fundamental 2. E no letramento matemático, ele parte para algumas etapas, tá? A primeira etapa básica da matemática, certo? É este universo dos números. O universo dos números, tá? Eu vou colocar aqui os números cardinais, os números ordinais, certo? Os números romanos. Então, essa enumeração básica, ela já vem tudo dentro do letramento matemático. Então, se você pedir um aluno ou um aluno do ensino médio hoje, pedir para poder estudar, saber, tem muito aluno no ensino médio que não sabe algarismos romanos ou não sabe os números ordinais. Tem dificuldade ainda de separar essas questões. Tudo dentro do letramento matemático. Voltando aqui ao nosso estudo, quando eu fiz a pergunta qual era o problema da matemática no ensino médio, eu cheguei nessa questão aqui, ó, a consolidação do conteúdo. Nós temos uma etapa do primeiro ao 5º ano, onde esse letramento matemático deveria ser executado de forma consistente, tá? Esse letramento matemático deveria acontecer de forma consistente, porque se o letramento matemático acontece nesse período, no Fundamental 2, aí eu vou colocar aqui, ó, no Fundamental 2, ele ia então consolidar o conteúdo matemático em si. E aí, aqui no letramento, eu tenho a parte básica de entender o universo, de fazer as primeiras contagens, dos primeiros relacionamentos com os números, com o dinheiro, com as operações básicas, somar e subtrair. Tá? Aqui também eu vou ter o contato com as figuras geométricas, eu vou ter o contato com as noções de espaço, as noções de medidas. Tudo isso está aqui nessa matemática básica. Aqui, tá? Quando eu trago para cá, eu vou pegar aqui as 4 grandes operações, que é um ponto crucial da matemática. E junto com as 4 grandes operações, a minha amiga está voada. Então, para você aí, que está aí, né, gestor pedagógico, gestor escolar, supervisor pedagógico, com a equipe pedagógica, quando você falar sobre o problema de matemática no Brasil, ou se você for criar um projeto matemático, você tem que entender da matemática, do letramento matemático, dessas questões básicas que têm que estar aqui. Além dessa questão toda que eu tenho que desenvolver com os alunos, eu tenho que, né, as 4 grandes operações, essa noção da tabuada, a noção da geometria, certo? Fazer diversos projetos em relação à geometria e aprofundando esses conteúdos dentro do letramento matemático para que eu possa vir para o Fundamental 2 e aí começar a executar a consolidação do conteúdo matemático. Porque quando você chegar no ensino médio, aí então você vai ter solucionado este grave problema matemático, né, que nós temos em relação ao IDEB, certo? Ao IDEB, ao PISA. Então, os alunos chegam no ensino médio sem saber fazer contas básicas de operações. Nessas 4 grandes operações está somar, subtrair, multiplicar, dividir e está também números decimais, números negativos, que aí no Fundamental 2 eu começo a consolidar essas operações. Só que nesse letramento matemático não está vindo, né, este fluxo não está chegando aqui da forma que deve.
E aí a defasagem de aprendizado, ela continua aqui para frente, tá? Virando então uma grande bola de neve. Esse processo todo chega no ensino médio com uma grande bola de neve. Já viu a bola de neve, como é que ela funciona? Ela começa pequenininho. Estou aqui, né, na pré-escola, certo? E aí a criança já sai daqui da pré-escola sem ter uma leitura, tá, consistente, o processo iniciado da leitura, o processo iniciado da matemática, tá? Das noções de números, das noções, tudo que eu já falei aqui. E aí chega no quinto ano, no primeiro ao quinto ano, e a gente sofre também tudo com isso aqui. E aí cada defasagem, cada buraco, cada conteúdo que eu não aprendo, eu vou juntando numa bolinha de neve que vai aumentando, chega no Fundamental 2, a bola de neve está grande e é acelerado, tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre esse processo de sala de aula, número de alunos, processo de sala de aula, a má formação dos professores, né? Mas a má formação dos professores está contido no sistema falido aí que nós temos. A carreira do professor não atrai grandes talentos, não retém grandes talentos, tá? Então, são várias situações, mas eu vou evitar de introduzir a política no meio disso aqui. Vou entrar na sala de aula. Então, quando eu chego aqui no Fundamental 2, sem esse letramento, eu venho então, começo essa bola de neve a aumentar e chega no ensino médio, pronto. Aí vem física, vem química, vem dentro da biologia as tabelas, estatística, outras situações, e a matemática vai causando aquele problema todo, e eu tenho essa má formação. Por isso que temos uma média muito baixa no Enem, uma média muito baixa do IDEB, uma média muito baixa no PISA, por vários motivos. Tá? Então, eu preciso romper. O letramento matemático, ele é fundamental. Ele tem que vir aqui para essa questão. Aqui, no primeiro ou quinto ano, eu tenho que estar muito bem estruturado essas 4 grandes operações. Isso tem que estar muito bem estruturado. Eu tenho que ter um foco gigante na tabuada, nas expressões numéricas, tá? Fortalecer isso, porque essa prática faz eu ter velocidade de raciocínio, faz com que o aluno pense melhor e desenvolva a memória de cálculo importante. Gente, nós sabemos que nem todo mundo, tá, vai ser bom em matemática. Vai ser um número menor até. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que a área do conhecimento das pessoas se desenvolve. Eu posso ter uma habilidade, né, com essa questão, né, da neurolinguística, da linguagem matemática, da ciência aplicada. Outras pessoas vão ter das ciências humanas, né? Outros das ciências da natureza, das ciências biológicas e assim por diante. Só que o professor dentro de sala de aula, aí vem uma questão de gestão de sala de aula. Primeiro, que eu quero colocar aqui para vocês. Dentro da sala de aula, vou tirar esse pedacinho aqui, ó, para falar da nossa amiga sala de aula. Eu vou participar de um debate daqui uns dias, onde fizeram uma pergunta, no debate tem uma pergunta lá. É possível uma escola municipal do ensino fundamental, tá? Do ensino fundamental 1 e 2 ser melhor do que uma escola particular? Há um debate que vai acontecer agora 6 de setembro, ele é privado, ele não é aberto ao público, tá? Então só quem é membro do grupo vai participar, mas nós vamos discutir lá sobre essa questão. Então, eu vou responder algumas perguntas, uma delas eu vou falar sobre sala de aula, sobre gestão de sala de aula. Então, para começar, o ideal hoje é que as salas de aula, elas fossem 20 alunos. Em vários estudos, em várias pesquisas, tá? Quanto menor o número de alunos, mais fácil você tende a atender as particularidades, as defasagens de aprendizado de cada um e a forma como cada um consegue consolidar e compreender o conteúdo. Então, hoje, o máximo de alunos que deveria ter na sala de aula são 20.
São 20 alunos, porque você, o professor, ele vai conseguir, em 50 minutos, gerenciar. Isso é uma das coisas que eu faria na gestão de sala de aula. Segunda coisa que eu faria na gestão de sala de aula. Eu pegaria e faria de forma diferente. O professor não vai mais ficar trocando de sala. De várias salas. Sim, os alunos vão transitar. Chama trânsito de alunos. O que isso significa, professor? Significa o seguinte: eu estou sugerindo para várias escolas, para vários diretores, né, dentro da possibilidade que cada escola tem, estou trabalhando com que eles façam salas temáticas. Sala de geohistória, geografia, história, ciências humanas, vai ter uma sala especial, customizada, ambientalizada, tá? Toda trabalhada dentro das ciências humanas, tá? Outra sala para ciências da natureza, geografia, ciências, biologia, química, a própria física, tá? Então, iam trabalhar uma outra sala temática com esse conteúdo. Uma outra sala para português e suas linguagens, literatura, inglês, português, sala de poesia, sala de leitura de poesia, tá? Então, de literatura de um modo geral, uma sala. E uma sala de matemática e suas tecnologias. Ok? Uma sala. E aí, os alunos iriam transitar, né, de acordo com os horários, teria que estruturar muito bem isso, para que você pudesse, então, fazer com que os alunos fizessem esse trânsito. O professor está já no seu ambiente, estou aqui na minha sala de matemáticas e minhas tecnologias, com estrutura montada. Gente, isso tem que ter estrutura, tá? Eu sei, vou colocar aqui, ó, necessita de estrutura. E esse é o grande problema que eu vou responder também, porque no nosso debate vai ter uma pergunta sobre a escola integral. Por que a escola integral ainda não está funcionando em algumas cidades, em algumas situações? Por causa da sua estrutura física. Eu trabalhei numa escola integral, dando aula para o ensino médio, tá? Chamava MTI, ensino médio técnico, e os alunos só estavam tendo mais aulas em sala de aula. Só aumentou o horário dos alunos em sala de aula. E isso é péssimo. Péssimo. Porque os alunos estão ali de manhã, beleza, estudam ali de manhã, almoçam. Logo depois do almoço, vai para a sala de aula. Sabe o que a maioria faz? Dorme. É mentira? Olha aí na sua escola. A maioria chega lá, os meninos estão dormindo. Porque, gente, é fisiologicamente explicado que logo depois do almoço você tende a... o estômago ali vai fazer a digestão, o sangue vem para cá, desce do cérebro, vem para cá para poder fazer a digestão e etc, etc. Então, o trânsito dos alunos é eu criar aulas temáticas, salas de aulas temáticas estruturadas, equipe pedagógica treinada, professores treinados, preparados para isso, junto com a coordenação pedagógica, para que então conseguisse. É um pequeno caos? Mas eu já fiz alguns cálculos, tá? E algumas avaliações, e já pesquisei escola que funciona desta forma. Você vai perder ele sim, né, nesse trânsito dos alunos, aproximadamente 3 a 5 minutos. Só que, se eu pegar, mas aí minha aula é 50 minutos. Gente, se eu pegar hoje o tanto que os alunos levam para poder sentar na troca de professor, se organizar, tirar o caderno, né? E o professor então começar a aula, esses 3 minutos já foram. E aí até você organizar a sala às vezes, também depois de recreio, esses intervalozinhos que tem, do sexto horário, você costuma perder 10 minutos para então começar. Então, esse tempo aqui, ó, de trânsito, de 3 a 5 minutos, ele é viável, ele está dentro da equação, é uma variável possível. Tá? E aí, então, o trânsito dos alunos e, finalmente, tá? Nessa gestão de sala de aula, é comprovado, tá? É comprovado, eu trabalhei com isso o ano passado inteiro, você trabalhar por
projeto. Sim, gente, nós precisamos do conteúdo. O letramento matemático, o letramento em português, tá? A desenvolver as outras habilidades, os outros conteúdos. Gente, conteúdos de geografia, conteúdo de história são fundamentais, tá? Não tem nada disso fora aqui do projeto. Mas quando você trabalha por projetos, por interdisciplinariedade, o envolvimento dos alunos e você explorar outras habilidades dos alunos, por exemplo, eu tive uma turma que era considerada a turma mais fraca da escola, né? E eu estava dando aula de matemática para eles. E, trabalhando por projetos, você viu alunos que, aparentemente, têm uma grande dificuldade na matemática, mas que têm habilidades incríveis em outras atividades. E eles fizeram um trabalho, um rapaz lá mesmo, lá que mal copiava no caderno o conteúdo de matemática, mas eu forçava para que ele produzisse. Tá? Então o que acontece? Ele tem uma habilidade de desenho, ele é um artista, ele fez um painel no nosso trabalho do planetário, impressionante os desenhos que ele fez, a constelação, ele desenhou toda a constelação, todos os planetas. Então, ou seja, você vai ali desenvolvendo. Trabalhar por projetos é algo fundamental para a gestão de sala de aula. Projeto interdisciplinar, que envolve todos os professores, mas tem que ter esse envolvimento, tem que ter essa soma, porque às vezes você toca um projeto, o projeto é meu, aí o outro professor está ali, mas voando. Não, você tem que trazer todo mundo, alinhar a conversa, alinhar as atividades, alinhar as aulas para que elas encaixem dentro disso aqui. O planejamento tem que ser feito junto. E funciona, tá? Então, nesse vídeo de hoje, eu achei muito importante tocar nesse problema, que é o letramento matemático, que ele vem lá da parte básica, do pré, e aí ele vem para o primeiro ano, porque isso aqui está dentro do primeiro ao quinto ano, ok? Você sai daqui do quinto ano com isso aqui estruturado e vem para o Fundamental 2 e consolida o conteúdo matemático, consolida, principalmente no sétimo e no oitavo ano. O oitavo ano é o grande divisor de águas de qualquer carreira estudantil. O oitavo ano hoje é o grande divisor de águas de qualquer carreira estudantil, principalmente no conteúdo matemático. É ali que vai saber se você, né, consolidou e você vai ter sucesso lá na frente, ou se vai virar uma bola de neve e você vai ter grande dificuldade no ensino médio, afetando diretamente o nosso IDEB e o nosso PISA. Certo? Então, tudo isso. E a gestão de sala de aula deveria ter pelo menos 20 alunos, tá? Tem um grande problema na estrutura, mas eu trabalharia com o trânsito de alunos e também focaria em trabalhar conteúdo sim, mas baseado em projetos. Eu mesmo estou com 2 projetos em andamento, e já é no EJA, mas eu estou com um projeto sobre educação financeira, matemática no cotidiano, através da educação financeira, e também matemática no cotidiano, através da reciclagem de lixo, de como lidar com resíduos sólidos, a partir da nossa casa. Tudo trabalhando por projetos e usando a matemática para nos auxiliar sobre isso. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu queria poder falar isso para vocês e nós ficamos aqui. Tá? E seguimos essa jornada. Qualquer coisa você comenta aí, pede o conteúdo, vamos continuar discutindo isso e a gente vai seguindo nessa jornada aí. Forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula.